Boa tarde, o meu nome é Diogo Gonçalves e venho aqui hoje apresentar o projeto Habitação.pt. A habitação é um direito que está consagrado na Constituição Portuguesa e é um tema de bastante relevância para a sociedade em geral. É uma das principais preocupações dos cidadãos portugueses e, por isso, é um tema que quase diariamente é tratado na comunicação social. Como este tema é muito importante, é um tema que requer que sejam disponibilizados recursos e ferramentas que permitam compreender e contextualizar o estado da habitação em Portugal ao longo do tempo. Portanto, criação de ferramentas que permitam analisar a evolução do mercado habitacional, analisar fatores que influenciam o mercado e políticas de habitação. Para isso, com este trabalho, eu proponho-me desenvolver uma ferramenta intuitiva e dinâmica sobre a apresentação e um conjunto de dados detalhados sobre a habitação que possa ser usado pela comunidade científica. Portanto, de que forma podemos utilizar o arquivo.pt para nos ajudar aqui na temática da habitação e a ver a evolução da habitação em Portugal? Por um lado, o arquivo preserva milhares de notícias que podem dar um contexto sobre esta temática ao longo do tempo. Por outro lado, tem acesso individual a milhares de classificados imobiliários que individualmente não têm grande valor, mas que em conjunto permite-nos traçar uma tendência do preço da habitação e tirar algumas conclusões sobre o tema. Portanto, assim nasce o projeto Habitação.pt, que é um conjunto de ferramentas que permite responder a estas perguntas usando o arquivo.pt como fonte principal de informação. Para isso, foram recolhidos 1,5 milhão de anúncios de portais imobiliários a partir de 2001. Vou então agora fazer uma pequena demonstração sobre a plataforma. Ao entrar no site Habitação.pt, temos vários componentes interativos no ecrã que o utilizador pode usar para explorar o tema e responder a algumas perguntas sobre o tema. Por exemplo, podemos ter uma visão comparativa sobre a habitação. Ao navegar pelo mapa, podemos ver o preço médio da habitação nos diversos distritos, municípios e freguesias do país, fazer uma comparação e responder a algumas perguntas. Por exemplo, qual a freguesia com um preço mais acessível na minha área de residência, por exemplo, em que região do país posso ou não comprar casa, ou perguntas mais gerais, como se compara a média que estou a pagar com a média do mercado. Temos também uma visão histórica. Aqui podemos ver não só os dados mais recentes que o portal tem, mas também dados da habitação preservados ao longo do tempo. Por exemplo, conseguimos, através de interação com o gráfico, ver quando começou a subida do preço da habitação, ver se a variação do preço da habitação tem sido igual entre os vários distritos, quais os mais impactados, ou, por exemplo, utilizando a funcionalidade de ver o preço de arrendamento, podemos comparar em que períodos foi mais vantajoso arrendar ou comprar uma casa, por exemplo. Finalmente, por si só, o preço pode não dizer muita coisa e então, através da agregação de notícias, aqui no site da Habitação.pt, podemos, em qualquer período do tempo, contextualizar a subida ou a descida do preço com notícias, ou gerais sobre o país, ou localizadas consoante o distrito ou a freguesia que estão selecionados no mapa. Além da plataforma em si, existe aqui uma componente mais focada na comunidade científica. Foi a criação aqui de um dataset, um conjunto de dados sobre os últimos 22 anos de habitação, que permite, por um lado, replicar esta experiência que eu fiz com a ferramenta, como também, como é um grande conjunto de dados, permite fazer análises bastante focadas ao nível da freguesia. Por exemplo, como podemos ver aqui no mapa de Portugal, temos uma cor que representa o preço da habitação em cada uma dessas secções. Como foi então possível fazer esta plataforma? Foi necessário fazer um processamento de dados que teve 8 etapas. Em primeiro lugar, foi necessário perceber quais eram os portais imobiliários mais relevantes, porque nos últimos 20 anos houve portais que deixaram de existir e então houve aqui uma tentativa de garantir que estávamos a usar os dados mais interessantes aqui neste nível. Foram escolhidos novos portais imobiliários e através do arquivo.pt foi possível perceber que tinham sido preservadas 32 milhões de páginas para esses portais. Páginas essas que não eram só sobre anúncios imobiliários e então foi necessário fazer uma filtragem, dando então 3 milhões de páginas
que neste caso foram recolhidas então para fazer o processamento. Tendo então os anúncios, para cada um dos anúncios, como podem ver aqui no ecrã, foi necessário mapear o preço, a área, a tipologia de cada habitação, de forma a podermos juntar os dados todos e apresentar o resultado final. Isso tem alguns desafios porque em cada página a informação é apresentada de formas muito diversas e então foi necessário uma etapa a seguir de fazer a unificação dos dados, de forma a garantir que, por exemplo, um T3 que numa plataforma é representado como um T3 ou como 3/4, na verdade estamos a falar sobre a mesma coisa. Então foi necessário fazer isso para todas as componentes dos anúncios imobiliários que são usados aqui neste portal. De seguida houve ainda uma etapa de extração da localização, porque ver a evolução do preço em Portugal é interessante, mas se conseguirmos ver localmente ao nível da freguesia é muito mais interessante porque podemos observar as diferenças entre as várias zonas. Então houve aqui um cuidado de, para cada anúncio, perceber qual é que era a localização e, novamente, devido às diferenças entre as várias plataformas, nem sempre foi muito óbvio. Depois houve uma etapa de filtragem dos dados, que foi, no fundo, remover anúncios que não eram relevantes, como, por exemplo, espaços comerciais. Finalmente, a parte mais importante foi fazer o cálculo, então, do preço médio da habitação ao longo do tempo para cada área administrativa, começando pelas freguesias e acabando por Portugal. Além de utilizar a informação recolhida no arquivo.pt, para garantir que estávamos a representar os valores mais corretos, estes dados foram ponderados com os dados do censo para o parque habitacional. Portanto, o resultado deste trabalho foi o lançamento da plataforma habitação.pt e a disponibilização de um dataset em habitação.pt/dados. O impacto social é que com esta plataforma qualquer cidadão consegue muito facilmente aceder às informações sobre a habitação em Portugal em qualquer parte do país e interpretar essa informação contextualizando com notícias que estão disponíveis aqui no portal. O impacto científico é que este trata-se do maior dataset de formato de acesso público e livre que qualquer pessoa pode usar para fazer estudos sobre a habitação em Portugal. Dados esses que podem ser relacionados com outros dados públicos e, por exemplo, ver proximidade com hospitais, proximidade com locais de turismo e ver também que de forma essas áreas podem influenciar o preço no país. Finalmente, o objetivo é que com esta plataforma, à medida que o arquivo.pt for lançando novas páginas preservadas, que elas possam ser importadas para que possamos continuar a acompanhar a evolução do preço da habitação em Portugal. Muito obrigado.